Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live que foi organizada, então, aqui pelo Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, onde iremos tirar as nossas dúvidas sobre a nova regulamentação da vigilância sanitária para os serviços de assistência odontológico, a RDC 1002 de 2025. Eu sou a Paola Spessato Schwertz e hoje eu terei a satisfação de mediar essa conversa. O nosso objetivo é de compreender os impactos da nova RDC, esclarecer dúvidas e traduzir as mudanças para a realidade prática, né? Tanto para os profissionais autônomos como para as clínicas odontológicas, serviços públicos e instituições de ensino. E para responder aos nossos questionamentos, a gente recebe então a senhora Liliana Donatelli, que é consultora em biossegurança, membro da diretoria da ADS e integrante da Câmara Técnica de Gerenciamento de Riscos Sanitários na assistência odontológica da Anvisa. Para melhor conduzir essa conversa e não ficar nada de fora, nós dividiremos ela em 4 blocos. Nesse primeiro bloco, faremos uma introdução sobre o assunto e da regulamentação. No bloco 2, trataremos dos capítulos 2 e 3 da RDC, sobre condições organizacionais e infraestrutura. No bloco 3, abordaremos o capítulo 4 e 5, sobre processamento de dispositivos médicos e gestão de qualidade. E no quarto e último bloco, trataremos de questionamentos dos participantes que nos acompanham. Desde já também gostaria de agradecer aos profissionais da odontologia e instituições de ensino que nos enviaram os questionamentos, que nos ajudarão a conduzir esse bate-papo de hoje, né? Agradecer também a Cristófoli, agradecer o CRO e a Liliana, que está aqui conosco hoje. Então, boa noite, Liliana, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. E com todos que nos assistem, né? Vai ser realmente um momento bem especial para a gente, e a gente espera que vocês possam aproveitar bastante dessa oportunidade. Perfeito. Então, para a gente iniciar, Liliana, tu poderia nos contar um pouquinho sobre a tua atuação e a tua relação com a construção das normas e práticas em biossegurança? Bem, eu vou falar rapidamente. Eu sou bióloga de formação, eu fiz várias coisas antes de entrar na biossegurança em odontologia, e eu fui convidada pelo Ater, que é o dono da Cristófoli, depois de passar um tempo na parte das vendas, né? Mas eu me interessei logo por biossegurança, até porque eu venho de uma família de dentistas. Eu também sou protética, né? Técnica em prótese. Trabalhei 3 anos no consultório do meu pai, justamente naquela transição quando surgiu o HIV, quando descobriram o vírus da hepatite C. Então eu vi essas primeiras mudanças em biossegurança acontecendo, que foram aquelas mudanças mais, vamos dizer assim, mais impactantes. Os profissionais começaram a usar luva, né, as precauções padrão. Então foi uma mudança bastante grande, e aí eu comecei a me especializar. Então eu fiz um aperfeiçoamento em biossegurança pela Fundação Oswaldo Cruz, depois eu fiz um mestrado na Faculdade de Medicina de Botucatu na saúde do trabalhador, daí depois eu fiz um MBA em controle de infecção e gestão em saúde, e depois eu fiz uma certificação internacional em controle de infecção, especificamente em odontologia, pela ADS, que é essa instituição na qual eu sou diretora nesse momento, que ela é uma organização internacional especificamente voltada para o controle de infecção em odontologia, e que vem expandindo aí a sua atuação em outras partes do mundo, né? Então, tem sido bem interessante essa participação. E recentemente eu fui convidada para representar a ADS na Câmara Técnica de Gerenciamento de Riscos Sanitários da Anvisa, né? Riscos Sanitários em Odontologia da Anvisa. Na semana passada, inclusive, a gente esteve junto com todo o pessoal da Anvisa, vários experts em biossegurança nessa área em São João del Rei. Está aí o doutor Rafael, né? Que me convidou. Olá, tudo bem? A gente tem participado bastante, aí tenho passeado nesse bom sentido, né, em Santa Catarina, aí convidada pelo CRO de Santa Catarina. Queria agradecer mais uma vez essas oportunidades, que a gente tem sempre essa alegria de poder compartilhar esses conhecimentos e toda essa experiência que a gente tem tido aí com a RDC 1002. Que vem agora que tá um friozinho bem bom aqui. Eu tô indo aí perto. Amanhã eu tô indo para Gramado, para um evento para falar da RDC 1002.
Você está indo para Gramado também? Não, bom também, né? Gramado, bom também. Falei, nossa, todo mundo vai para Gramado. Lugar delicioso, né? Que delícia. Muito bem, doutor, quer deixar uma palavra aí da gente começar? Bom, primeiro agradecer em nome do CRO, né, e de todos os dentistas de Santa Catarina, porque a gente sabe como está corrida a vida para a doutora Liliana, agora com com a nova RDC, com as novas regras, está todo mundo com muitas dúvidas. Agradecer a doutora Paola pela iniciativa, né, partiu dela a ideia de fazer essa live, porque a gente sabe que a palestra presencial, ela limita bastante porque atinge um número limitado de pessoas. A live, as palestras online, elas conseguem atingir muito mais pessoas. Também agradecer a doutora Paula, que preparou todo o material e as perguntas, né? Muitas perguntas, espero que dê para responder a maioria delas hoje, talvez não, mas é que, pelo que eu vi já da RDC, que eu li das perguntas, acho que ficou bem abrangente, que vai atingir vários dos pontos principais aí da nova RDC. Exatamente, adorei Perfeito. As perguntas. Parabéns aí, doutora Paula, pela condução, pela organização, né? Eu acredito que vai abranger bastante. E a gente vai deixar os 15 minutos para o pessoal perguntar. Sim, no final ainda a gente vai abrir para, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, né? Esperamos que possamos fazer todas as perguntas, porque são várias realmente, né? Mas na medida do possível a gente vai conduzindo aqui, então, tá? Perfeito. Obrigada, doutor. Obrigada pelas palavras aí também, né? Imagina, eu que agradeço. Então, vamos lá, então. Liliana, então, como que surgiu a RDC 1002-2025? Quais necessidades que motivaram a sua criação e qual que era a principal lacuna existente anteriormente que essa RDC busca preencher? Ela veio de uma ânsia da Anvisa de ter uma legislação nacional, porque antes da RDC 1002 nós tínhamos várias legislações estaduais, mas nem todos os estados brasileiros tinham uma legislação. E alguns, como o estado de São Paulo, tinham uma legislação, mas muito antiga e defasada, né? A gente sabe que, inclusive, às vezes a pessoa atuando em mais de um local, existia uma desarmonia entre essas legislações. Então, era muito importante a gente ter essa legislação e foi avaliado pela própria Anvisa, foi feito um levantamento das não conformidades relacionadas à biossegurança nos consultórios odontológicos de todo o país, públicos e privados, né? Comparando com essas legislações já existentes, bem como com os guidelines internacionais, como, por exemplo, o do CDC de 2003/2016, que trouxe o checklist, né? Então, constatou-se que haviam muitas não conformidades e que essas não conformidades apresentavam um risco sanitário para os pacientes e que o risco sanitário se entendeu que era maior do que o impacto financeiro que poderia causar a implementação de uma nova legislação, porque a gente sempre tem que considerar risco e benefício, impacto, porque no Brasil a gente tem um sistema único de saúde que faz realmente um atendimento de grande parte dessa população, e então certamente terá um impacto financeiro, mas também vai haver um grande ganho do ponto de vista sanitário para essa população que está sendo atendida, né? Foi isso que se entendeu. Perfeito. Então, foi feito um estudo. Então, às vezes eu recebo no Instagram algumas críticas dizendo que foi feito por gente que não é dentista. Isso não é verdade. Quem conduziu a construção dessa legislação foram 3 cirurgiões dentistas, mulheres, que são da Anvisa, mas que têm experiência na prática e não foi feita só pelas mãos da Anvisa. Foi feito em conjunto com escutas com várias instituições e entidades de classe para poder construir essa legislação. E depois disso, foi feita uma consulta pública ampla, que houve uma grande contribuição da sociedade, né? Então, ela realmente é fruto de uma necessidade e vem com toda essa contribuição da população, né? Dos profissionais, né? Perfeito. Agora temos uma legislação específica, né? A qual a gente pode se ambientar também, né? E pensando então no profissional que está nos assistindo hoje, qual mudança de visão essa RDC traz para a prática odontológica? Eu acho que o maior benefício é
trazer para o cirurgião dentista uma cultura de segurança. Então, porque ela é bastante abrangente e ela toca em pontos que não estão focados simplesmente na infraestrutura, mas mais na gestão do risco do que em pequenas coisas. Às vezes, o cirurgião dentista que está vendo a legislação está com essa sensação, mas não é o olhar da Anvisa do ponto de vista, inclusive, dos treinamentos, das vigilâncias sanitárias. Tenho acompanhado muito de perto, não só por fazer parte da Câmara Técnica, mas por todas essas ações que a gente vem fazendo. Eu tenho tido um contato muito próximo não só com a Anvisa, com as pessoas que foram idealizadoras dessa legislação, mas também com os fiscais sanitários dos estados e dos municípios. E por conta de todas as palestras que a gente está fazendo, com os próprios dentistas. Então, eu estou vendo essa ansiedade tomando conta, mas o objetivo não é esse. O objetivo é melhorar a qualidade e, na medida que você tem uma padronização de muitas dessas ações, que muitas vezes isso não acontece na prática, vai haver um benefício muito grande para os cirurgiões dentistas que eles ainda não estão vendo, né? Que você vai ter uma condição melhor de fazer certas avaliações, inclusive de custo. Perfeito, então. Já iniciando, então, nosso segundo bloco aqui, sobre a parte de condições organizacionais e infraestrutura, um tema que despertou muitas dúvidas foi essa questão da infraestrutura física, né, Liliana? A RDC, ela passa a organizar, então, os serviços odontológicos por tipologias e níveis de complexidade. Para os profissionais que possuem consultórios já estruturados, quais adequações organizacionais devem ser observadas inicialmente, pensando no licenciamento? São duas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, os profissionais que já têm o consultório estruturado, que já têm o licenciamento, que já têm alvará, eles são considerados antigos, né? Já tem o alvará. Então, na renovação, as adequações não vão ser tão importantes como para os consultórios novos e para os consultórios que estão fazendo uma reforma mais extensa. Mas há que se entender que muitas das exigências que estão presentes hoje na RDC 1002, elas já estavam sendo exigidas na teoria, mas muitas vezes não estavam sendo exigidas na prática. Então, a gente ainda vai ter que entender, porque embora a legislação esteja no papel, na hora da fiscalização, poderá haver, vamos dizer, uma certa interpretação da vigilância sanitária no sentido de facilitar especialmente para os consultórios e para as clínicas odontológicas que já têm o seu alvará. Então, a ideia não é fechar o Brasil, porque se a gente for rigoroso com relação às exigências, tem muita mudança para fazer, especialmente nos consultórios que já estão instalados e muitos deles não têm condição de mudar, porque às vezes consultórios que estão, por exemplo, em salas, às vezes não tem condição de ter uma sala separada. Então, aí já tem essa questão. Inclusive, há muitas críticas de parte da própria vigilância sanitária que deveria ter sido mais rigoroso com relação ao espaço, mas a gente tem que entender como um quebra-cabeça, que não dá para você fazer tudo que a gente gostaria, mas tem que ter um bom senso em relação a tudo que é realmente importante na hora de você gerenciar o risco. Então, está havendo esse entendimento e a gente espera que tudo vá se adaptando e que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas com relação a isso, mas, ao mesmo tempo, façam um esforço para fazer o melhor possível dentro da estrutura que é já existente. Algumas coisas vão ser realmente difíceis. Então, por exemplo, eu vou passar aqui para vocês, eu vou compartilhar, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para entender. Rapidamente, a gente tem a tipologia do CFO e o entendimento da vigilância sanitária na RDC 1002. Então, eu vou me basear na RDC 1002, porque tem alguns problemas aí com relação ao CFO, inclusive por conta da 277 e da 281, que são duas resoluções do CFO,
que foram publicadas numa época que ainda está em discussão por conta dessa questão do CFO que mudou a diretoria, né, a presidência. Então, eu vou me basear mesmo da RDC 1002, tá? Então, basicamente, você tem a definição de complexidade A e complexidade B. 95%, estou chutando, tá? Dos consultórios e das clínicas odontológicas, elas vão se encaixar na complexidade A, onde você vai ter as faculdades, onde você vai ter as clínicas de imagem, onde você vai ter o consultório individual, os consultórios que a Anvisa chamou de consultórios coletivos, que são, os consultórios compartilhados, que são aqueles que você tem vários profissionais, cada um com o seu consultório e compartilhando a CME e a área de recepção e de espera, vamos supor. Então, praticamente tudo isso vai ser complexidade A. O que muda para a complexidade B? Na complexidade B, nós vamos ter o que a gente chama de centro cirúrgico odontológico, que ele tem uma série de particularidades e ele vai ter que ter um tamanho maior e onde é proibido você executar o processamento dos dispositivos médicos dentro da sala clínica, dentro desse centro odontológico. Ele vai ter que ser realizado numa sala de esterilização separada, tá? Quais são os procedimentos que vão se encaixar nesse centro cirúrgico odontológico? Aqueles que são exclusivos, que não pode ser de jeito nenhum em outra área, porque ali a gente vai ter um monte de definições dentro da complexidade B, da complexidade A, que são possíveis serem realizados, praticamente todos. Os únicos procedimentos que não podem de jeito nenhum serem realizados em complexidade A são aqueles que o CFO definiu na resolução 286, que detalhou essa nova especialidade odontológica, que são as cirurgias estéticas odontológicas, mas somente uma parte delas, aquelas que precisam de sedação e que têm maior complexidade. Vou dar um exemplo, como o lifting, que são algumas coisas que estão permitidas agora nessa nova especialidade. Então, por exemplo, alguns outros procedimentos, como, por exemplo, lipoaspiração, pode ser, mas aí não pode ser em qualquer consultório odontológico. Não precisa ser no centro cirúrgico odontológico, mas pode ser num outro tipo de consultório odontológico. Eu não vou entrar nas minúcias disso, porque grande parte do que a gente vai chamar de consultório odontológico de complexidade A, naquele modelo do CFO, vai ser o individual tipo 2B, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para que vocês tenham essa ideia aqui. Então, seria o tipo 2B, que pode ser com anestesia, com ou sem óxido nitroso, tá? Que é a grande parte dos consultórios odontológicos que vai fazer todo tipo de procedimento. Vai depender do cirurgião dentista escolher fazer no centro cirúrgico, especialmente quando, mesmo cirurgias que são até mais simples, procedimentos mais simples, mas quando houver um nível de risco maior para o paciente. Então, por exemplo, se você está atendendo, vai fazer uma escolha de fazer um procedimento ambulatorial num paciente que tem um risco maior sistêmico, como, por exemplo, uma pessoa que tem algumas comorbidades ou pacientes especiais, então, esse cirurgião dentista poderá escolher fazer nesse centro cirúrgico odontológico, com uma sedação, com auxílio de um médico, né? E esse é um outro ponto que gera ainda alguma controvérsia com relação à sedação, mas essa sedação é endovenosa, né? Que daí eu não vou entrar nesse mérito, porque ainda existe algumas dúvidas com relação ao procedimento, tá? Com a sedação em si, tá? Essa sedação endovenosa em si. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Esclareceu, doutora Paula? Sim, acho que ficou bem claro, né? Eu acho que a maior dúvida era essa, né? Se qualquer tipo de procedimento que envolva procedimento cirúrgico minimamente invasivo precisaria ter um espaço, né? Não. Por exemplo, falando de instituição de ensino que faz terceiro molar ou pós-graduação. A grande diferença para um consultório de 9 metros, para um de 12,
é a sedação endovenosa. Outra diferença que vai ter é se você tem um não óxido nitroso, que daí você vai ter que ter uma série de outras exigências em relação à ventilação, infraestrutura e suporte de vida, né? São certos equipamentos que você vai precisar ter e medicamentos. Os equipamentos estão definidos, mas não estão definidos os medicamentos que você vai precisar ter. É o próprio cirurgião dentista que vai avaliar e junto, né, para ver. É sempre uma sugestão, né, para o cirurgião dentista fazer um curso de emergências médicas em odontologia, que não é só porque a pessoa está fazendo sedação de óxido nitroso que você vai ter uma emergência. Você pode ter uma emergência médica em um paciente seu que foi fazer um exame clínico, né? Você pode ter, menos frequente, você tem evidentemente um risco menor. Claro que sempre a anestesia vai trazer um risco maior associado aí. Mas é sempre interessante, porque você pode ter aí uma emergência médica. Então... Perfeito. Quanto a esses consultórios, então, que utilizam a sedação inalatória, agora eles necessitam de um sistema de exaustão para a diluição dos resíduos do gás anestésico. Onde que os profissionais podem encontrar as especificações e como que tem que ser esse tipo de exaustão? Na realidade, o sistema de ventilação para serviços de saúde ele já está definido numa norma da BNT, que é 7256. Todo cirurgião dentista, toda clínica odontológica deveria ter essa avaliação. Evidentemente, quando você tem a sedação com óxido nitroso, você tem um risco maior, porque justamente você tem ali um gás que ele não é comum na atmosfera. Então, você precisa ter uma segurança maior com relação à exaustão desse gás, né? Então, você vai precisar ter uma especificação, mesmo dentro da 7256, mais específica para a diluição desses gases e para exaustão, né, e segurança em relação ao óxido nitroso. Perfeito. Então, nessa NBR 7256, a gente também consegue encontrar sobre o tratamento de ar dentro dos diferentes tipos de estabelecimento? Isso. Perfeito. Acho que aí já sana várias dúvidas do que tinha aqui anotado também, né? Tu comentasse antes, Liliana, sobre os espaços, né, dos boxes de atendimento, vamos chamar dessa maneira, né? Então, sobre os consultórios odontológicos coletivos, que correspondem à realidade da maior parte das faculdades de odontologia e também das escolas de pós-graduação. Esses boxes, eles precisam ter uma área mínima de 9 metros quadrados e dimensão mínima de 2,5 metros. As instituições que já possuírem esses alvarás de funcionamento e não tem como aumentar essa estrutura física, né? Como a gente vinha comentando antes, possivelmente haverá algum tipo de tolerância, alguma organização diferente, ou vai ser dentro da realidade que se observar pela vigilância sanitária? Essa é uma questão que eu não posso responder, né? Não posso garantir isso, mas no meu entendimento seria o caminho que seria interessante, porque é muito difícil você colocar tudo abaixo. Tem certas mudanças que são fáceis. Você subir um biombo ou uma barreira física, como aconteceu nos tempos de Covid, foi possível, mas algumas instituições não conseguiram colocar até o teto. Por exemplo, Araraquara, que é uma instituição que eu conheço, porque o pé direito tem, 7 metros de altura. Então, você não consegue fazer esse tipo de adaptação, né? Então, assim, eu imagino que seja o caminho. Eu não posso prometer que é o que vai acontecer, mas eu imagino que seja esse o caminho, inclusive sempre olhando para o risco, né, que isso representa. Perfeito. Doutora, só para constar, eu e o Dr. Wilson, presidente do CRO, estivemos numa reunião com o coordenador estadual da vigilância sanitária, e o que deu para a gente perceber é que eles têm a boa vontade de adequar o possível, mas que eles realmente estão esperando algo de cima, tá, para tomar essa decisão. Se vier de cima que vai ter que alterar o espaço, e até o Dr. Nelson também estava junto, né, que é nosso secretário, ele falou, o meu consultório hoje não vai se adequar às medidas.
Eles falaram, olha, se for possível adequar, a gente vai aceitar. Se não tiver nenhuma maneira de adequar, aí provavelmente vai ter que mudar de sala e pegar uma sala com um pouco maior para isso. Mas eles não têm definido ainda. Na realidade, vai depender muito, porque o olhar, pelo menos, é instrução. Eu tenho, como eu estava conversando com a doutora Paula no início, não tinha chegado ainda, que eu tenho tido um contato bastante próximo com as pessoas que, inclusive, fizeram a legislação. Que a ideia da legislação é olhar para o gerenciamento do risco. Então, não é para saber se tem mais 5 centímetros ou mais 10 centímetros, mas é que se há uma possibilidade de gerenciamento de risco, e dependendo do tipo de procedimento que é feito, vai haver, pelo menos essa é a orientação, de haver uma tolerância. Agora, não haverá, certamente, para consultórios novos. Para esses consultórios, eles realmente vão ter que começar de acordo com a legislação. E essa é a tendência, né, das legislações, né, de haver uma tolerância para aqueles consultórios já mais antigos, como aconteceu com a lei de acessibilidade, né? Então, para aqueles consultórios que já tinham alvará e que podiam fazer uma adaptação, foi exigida a adaptação. Para aqueles que não era possível, foi entendido que não era possível e que daí esses pacientes com necessidades especiais fossem encaminhados para um local onde houvesse a possibilidade desse tipo de atendimento, né? Perfeito. E eu, por exemplo, Liliana, se a gente gostaria de uma orientação quanto aos projetos arquitetônicos, né, desses estabelecimentos que já existem, porque uma das orientações aqui é que precisa passar novamente, né, o projeto para aprovação do alvará sanitário para as novas, Só né? para as novas. Para as que já existem não tem necessidade. Não. Tá. E quando vai fazer uma reforma de porte, você precisa, você vai colocar uma barreira, você não precisa submeter, tá? Uhum. Então, assim, até porque não haveria possibilidade dessas próprias vigilâncias de fazer esse tipo de análise. Imagina o número de consultórios que a gente tem, de Sim. clínicas, né? Ficaria realmente inviável esse tipo de coisa, né? E está havendo, isso que eu quero deixar bem claro, é que a gente não tá, quem está por fora, quem está fora do sistema não está vendo isso acontecer, mas está havendo uma série de treinamentos de vigilância sanitária para o entendimento dessa legislação. Uma outra coisa que a maioria das pessoas também não sabe é que para breve vai ter a RDC 1002 comentada. Isso vai ajudar a barbaridade as pessoas a justamente entender esse tipo de coisa. Então, esse projeto é para todo mundo? Não, é só para os novos e para quem for reformar. Então, vai dar um quentinho, vai dar uma maior tranquilidade. Que eu estou vendo muita gente desesperada. Não é a ideia. A ideia é a gente melhorar o atendimento, porque tem gente que está muito espantada porque realmente não está acompanhando as mudanças de biossegurança que vem acontecendo nos últimos 40 anos. Então, tem certas coisas que já estão sendo exigidas, mas que não ficava muito claro para a odontologia, que é o que a gente chama das legislações transversais. Então, por exemplo, essa questão da segurança do paciente, do gerenciamento de tecnologias, todas essas legislações são antigas. A de segurança do paciente de 2013, mas era geral para serviços de saúde. Então, o dentista não se sentia contemplado e exigido naquela solicitação. Então, eu acho que esse é o maior, vamos dizer assim, mérito dessa legislação, é deixar claro o que cada um vai ter que fazer. E, evidentemente, esse prazo é para dezembro, mas a gente não vai conseguir tudo, né, até dezembro, né? Então, eu acho que as vigilâncias sanitárias precisam também ter esse entendimento e serem treinadas a ter uma tolerância maior e irem com calma, né? É o que a gente tem feito o maior possível para isso, o melhor possível e procurando dar essa tranquilidade para todos. E a gente se empenhando aí em treinar todo mundo. Certo. Outra questão de dúvidas aqui contra a infraestrutura é na parte dos sanitários.
Tem algumas perguntas que foram enviadas aqui, né, que diz assim, no que diz respeito às mudanças com os sanitários em clínicas e consultórios coletivos. O artigo 20 fala que os consultórios odontológicos coletivos devem possuir sanitários diferenciados por gênero e distintos para usuários e funcionários. Então, caso os sanitários sejam múltiplos, né, como, por exemplo, na universidade, né, tem vários banheiros dentro de uma mesma sala, é necessário, dessa mesma forma, ter distinção do que é para usuário e do que é para funcionário? Sim. Então, pode ser dentro do mesmo banheiro, digamos, alguns espaços separados desses são para funcionário? Não dentro do mesmo banheiro. Não pode, tá. Ele deveria estar separado. Aí vai depender do espaço, se vai ser possível fazer essa divisão, e eu não sei como é que vai ser esse entendimento, porque às vezes você tem clínica A, clínica B, então eu acho que precisa um pouco de bom senso para ver o que é mais confortável, né? Inclusive em termos de adequação, né? As mulheres sofrem quando é tudo junto, né? Que normalmente as mulheres são mais cuidadosas, né? Mas precisa ter bom senso também, né? Vamos ver o que vai vir. Mas esses são detalhes, né? Eu entendo que nessa questão do risco, a gente tem maior risco, não na questão dos sanitários em si, mas na questão do atendimento, daquilo que precisa ser exigido em relação... É importante que todo mundo tenha um banheiro para utilizar, né? Claro. Então, essa ideia da separação por gênero é para maior conforto dos usuários, né? Certo. Aqui, quanto às torneiras, né? Que as torneiras precisarão ser com pedais ou sensores. Isso inclui as torneiras de ambientes próximos à área da cadeira odontológica, porém separadas por portas, como no caso de escovódromos? Não está detalhado isso na legislação, tá? Não existe essa questão da torneira, ela é particularmente importante na torneira de higiene de mãos, porque você lava a mão, daí depois você fecha a torneira, você pega a contaminação que você deixou lá. Então, essa é a questão das torneiras com sensor ou com pedal, que, ao meu ver, é mais interessante porque você controla o fluxo, né? Eu também acho interessante para as torneiras de lavagem de instrumentos, mas não existe especificação na pia para lavagem de instrumentos. Está relacionada com a lavagem de mãos. Acho que ficou bem claro. Agora, então, vamos entrar em um dos pontos mais detalhados da resolução e que impacta diretamente a rotina clínica, que é o processamento aqui dos dispositivos médicos, né? Então, no capítulo 4, fala sobre processamento de dispositivos médicos. O conceito de fluxo unidirecional entre área limpa e área suja ganha destaque. Qual que é a importância disso, Liliana? É para você evitar a contaminação cruzada. Porque às vezes as pessoas ficam com aquela, não, mas as bactérias não têm perninhas para voar. Mas as gotas têm. Então, a maior importância da separação é com relação a respingo e não as bactérias. E o atrapalhar dos instrumentos e dos pacotes que estão, especialmente dos instrumentos que estão sendo processados, né? Então, se você contamina a área que você tem os pacotes. Então, assim, inclusive tem até vamos dizer, uma certa dúvida que ficou aí com relação à inspeção visual. A inspeção visual, na RDC 15, que é uma legislação anterior e que ela é destinada a hospitais, e tem que pensar que as UBSs também, de uma certa forma, se encaixam aí, por isso que vai dar uma certa controvérsia, aí vamos ver como é que vai ficar. Estou só levantando uma questão. A inspeção visual ela foi instituída com o auxílio de lupas. Você tem que fazer uma inspeção visual quando você está lavando esses instrumentos. E você tem que fazer uma inspeção visual na hora que você vai montar os seus kits, para você ver se esse material está íntegro, se vai precisar de alguma lubrificação. Então, na RDC 15, que é de hospital, que não é essa que nós estamos falando, está definido que essa inspeção visual com lupa acontece na área limpa. Ela tem um capítulo, inspeção visual, acondicionamento e preparo, que inclui a embalagem
e a separação dos kits e a inspeção visual. Ela está nesse capítulo. Na RDC 1002, ela está incluída no capítulo logo após a limpeza e a secagem. Aí você faz a inspeção visual. Então, em princípio, ela estaria na parte suja. Então, ficou um pouco... tecnicamente, não tem diferença. O que é importante você separar é onde acontece a limpeza, de onde acontece a embalagem. Então, tem esse que é a questão principal. Justamente porque as bactérias não têm pernas. Quem carrega as bactérias são os respingos. E é por isso que você tem que ter uma pia separada para higiene de mãos e uma pia separada para você fazer a lavagem dos instrumentos. E se elas forem contíguas, você precisa ter uma separação física entre uma e outra. Então, a ideia de separação é separar o que é molhado do que é seco. Tá? Perfeito. Então, a ideia do fluxo unidirecional é você ter uma linha de produção, onde você entra com material sujo e você sai com ele esterilizado para o armazenamento. Então, você vai ficando cada vez mais limpo, embala, esteriliza e armazena. Então, você tem esse fluxo, que pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, em linha reta, em U, ou em bancadas paralelas, que elas pode acontecer como se fosse num U, sem o nada aqui, sem essa divisória, ela está separada pelo espaço físico e não por uma barreira física propriamente dita, porque elas estão paralelas. Então, o mais lógico é que você venha daqui para cá e daqui para lá. E aí você sai com o material esterilizado aqui. Mas nada impede que ela seja em Z. Não é o ideal, mas não deixa de ser um fluxo unidirecional. Mas a gente tem que sempre pensar naquilo que é mais prático e que vai evitar, vai facilitar o trabalho em termos de, não só de ergonomia, mas como para evitar esse fluxo inadequado do tratamento dos materiais. Perfeito. E para consultórios pequenos, como que você orientaria a adequar esse fluxo sem comprometer a funcionalidade do espaço? Na realidade, isso está definido na própria RDC 1002. Para consultórios que eles chamaram de individuais, vamos supor, você tem uma sala com um equipo e você atende sozinho ou como auxiliar, e essa é a sua única sala e você não tem uma sala de esterilização. Isso é possível desde que você tenha uma bancada separada para fazer o processamento desses dispositivos médicos, que foi o nome que ficou na legislação para harmonizar com a própria BNT e outras legislações nacionais e internacionais. Então, você pode processar dentro do consultório, desde que você tenha pelo menos 2 pias, uma para a higiene das mãos, que não vai estar nesse setor, ou se tiver nesse setor, ela vai ter que ser separada por uma barreira física. Isso não está escrito, mas eu estou falando porque, às vezes, pode acontecer essa situação que não está explícita, mas está implícita, tá? Então, você vai ter que ter uma área separada para realizar esse processamento desses dispositivos médicos. Se tiver tudo numa bancada só, você tem que ter essa separação física de pelo menos 50 centímetros de altura. Por que esses 50 centímetros? É justamente, tecnicamente, como se percebeu do splash que você gera quando você está lavando esses instrumentos, para você não molhar os pacotes que estão na bancada seca. Então, não é por questão das bactérias terem, né, asinhas. É para justamente evitar essa contaminação por splash, por gotículas que são geradas durante o processamento desses artigos. Que também você tem uma série de técnicas que você pode utilizar para você minimizar respingo. Quais são? Você fazer com ultrassom, com a tampa fechada, que você não tem respingo, e você também não tem a produção de aerosol, ela fica encerrada dentro da própria cuba de ultrassom, que ela não sai da tampa. E você fazer a limpeza dentro da pia, mas sob imersão dentro de uma caixa, por exemplo, com um escorredor. Então, quando você faz uma lavagem com escovação sob imersão, você não causa respingo. O respingo vai acontecer no momento que você for enxaguar. Então, para você minimizar ao máximo possível, mas na hora que você está enxaguando,
também você já vai estar com esse material mais limpo do que quando você estiver lavando propriamente, escovando. Então, o ideal é você começar com a cuba de ultrassom, né? Esse material já vem pré-limpo da sala, ou com enxágue, ou com, se você tiver 2 pias lá, ou com um borrifo de detergente enzimático pré-uso, o detergente enzimático pronto uso, estava fugindo da palavra. Daí você vai enxaguar para colocar no ultrassom, e aí, se precisar, você vai fazer uma limpeza com escovação, só nos lugares onde tiver. Então, você já começa essa limpeza lá no ambiente clínico. Por quê? Por exemplo, quando você tem um material que polimeriza, você vai polimerizar, na hora que você chegar na sala de esterilização, aquilo já vai estar duro, enrijecido. Então, se você passa esse instrumento numa gaze ou num papel, ele não vai grudar no instrumento. Porque tem certos materiais que, quando chegam na esterilização enrijecidos, você consegue remover com espátula. E aí você vai arranhar o teu instrumento, que vai estragar e vai criar microespaços para a sujidade e, consequentemente, para a bactéria. Então, tem todo um procedimento que vai facilitar desde que você está pensando no processamento, quando você já ainda está na área do ambiente de trabalho. Certo. Tu comentou um pouquinho agora sobre o detergente enzimático, né? Quais que são os produtos químicos recomendados para higienização dos instrumentais e de superfícies? E como que deve ser feita a higienização do equipo odontológico, como cadeiras e cuspideiras? Bom, aí são 2 coisas separadas. Uma coisa é a lavagem, o processamento dos dispositivos médicos, que são os instrumentos, né? E a limpeza e desinfecção das superfícies. São 2 coisas distintas. Então, para processamento dos dispositivos médicos, a preferência é para o detergente enzimático, que você vai fazer a solução e descartar após o uso. Então, você não vai deixar tudo preparado e ir utilizando. Você vai preparar, usar e descartar. Preparar, usar e descartar. Tá? E em relação às superfícies, existem áreas no consultório que a gente chama das superfícies clínicas. Isso é um conceito que tem nos Estados Unidos de superfícies clínicas, que são aquelas superfícies de toque, que você manuseia. Então, tem, por exemplo, a alça do refletor, você tem o próprio equipo, tem lugares que você toca e lugares que estão mais sujeitos ao aerosol, né? Que estão em volta da boca ali do paciente, mas especialmente essas áreas de toque. Essas áreas você pode ou recobrir com barreiras e substituir a cada paciente, especialmente as áreas que têm superfícies que são difíceis de você limpar, né? Então, por exemplo, uma cadeira que ela é de plástico, ela é fácil de limpar. Uma cadeira que é de couro, não é fácil de limpar. Então, você tem que recobrir com uma barreira, né? Então, e aí também vai da preferência do profissional e das especificações dessas superfícies. Evidentemente, tem superfícies que você obrigatoriamente vai ter que fazer uma coisa ou outra, não vai dar para escolher. E outras superfícies que você não vai higienizar a cada paciente. Por exemplo, a parede. É uma superfície que você não vai colocar a sua mão, não vai contaminar e não vai colocar de volta com a luva na cavidade oral do paciente. Então, essas superfícies, algumas você vai colocar barreiras e outras você vai limpar e desinfetar a cada paciente. E se for um procedimento cirúrgico invasivo, essas coberturas elas precisam ser estéreis, tá certo? E higienizadas por baixo. Então, quais são os produtos que nós podemos utilizar? Normalmente, o mais utilizado é o quaternário de amônio de 5ª geração, que ele tem a finalidade de limpar e a finalidade de desinfetar, mas em 2 passos. Então, por exemplo, você vai usar, vamos supor no lencinho, que é o que é mais fácil da gente pensar. São aqueles wipes, né, aqueles lencinhos que ele já vem embebidos com o produto. Então, você vai passar um pano, né, sempre unidirecional, do fundo para frente, né, do menos contaminado para o mais contaminado. O primeiro passo. E o segundo passo, você vai desinfetar com um lencinho novo, né? Porque, embora ele seja um produto que ele tem essa dupla finalidade, você sempre tem que desinfetar aquilo que já foi limpo.
Então, mesmo que ele tenha essa finalidade de limpar, um passo limpa e outro passo desinfeta. Tá? Existem outros produtos à base de peróxidos, à base de ácido peracético, e você precisa, o que é fundamental é entender o produto, as instruções do fabricante. Este uso pretendido é para serviços de saúde. Então, não pode usar Veja, Ajax, Lisoforme, mesmo que eles tenham uma propriedade de desinfetante, porque isso é uma coisa que é bem importante. E esse foi um grande benefício dessa legislação, de deixar isso claro, porque são coisas que são comuns, que são realizadas nos consultórios odontológicos, este tipo de não conformidade. Não é que ele não vá desinfetar, ele não tem uma eficácia comprovada para serviços de saúde. São coisas que a gente vai usar na casa da gente, mas quando você tem um ambiente de maior risco, você precisa utilizar um produto que foi validado para aquela finalidade. Perfeito, acho que ficou bem claro quanto a isso também. Ainda sobre o processamento, agora voltando um pouquinho, né, dos materiais e instrumentais, quando a gente fala de unidade básica de saúde, tem alguns locais que possuem 2 ou mais consultórios individuais, classe 1. Como que deve ser realizado o processamento desses materiais? Se eu tenho 2 consultórios, né? Então, por exemplo, quando é utilizada a central de material esterilizado da UBS, né, como parte do processamento, esse processamento ele pode ser feito parte dele dentro do consultório e parte dentro da central de esterilização, ou se eu tenho 2 consultórios tem que ser todo dentro da central de esterilização? Depende. Então, qual que é o maior... Eu queria voltar um pouquinho aqui no raciocínio. Quando a gente tem o processamento, vamos pensar num consultório só. Quando você tem todo o processamento realizado dentro do consultório, o meu gargalo é o horário de atendimento, porque eu não posso realizar nenhuma parte do processamento dos dispositivos médicos ao mesmo tempo que eu atendo um paciente. Então, eu não posso estar atendendo o paciente e você está fazendo a limpeza dos materiais. Ou eu não posso estar atendendo um paciente e a minha autoclave está realizando a secagem do processo, ou está esterilizando. Nada do processamento dos dispositivos médicos pode acontecer durante o atendimento de um paciente. O que acontece? Muitas vezes, a auxiliar que faz isso tem o mesmo horário do cirurgião dentista. Então, como é que eu vou fazer essas duas coisas ao mesmo tempo se eu não tenho um local separado para realizar isso? Então, não posso fazer. Então, eu acho que porque isso é um risco, ou de contaminar o instrumento, ou de contaminar o paciente, ou de assustar o paciente. Imagina que você está lá sendo atendido e a autoclave despressuriza. A pessoa toma um baita de um susto e pode acontecer um acidente envolvendo material biológico. Ou mesmo assustar o paciente, que não é uma coisa que a gente deseja durante o atendimento do paciente. Então, são certas coisas que muitas vezes o próprio cirurgião dentista não se dá conta, porque ele está acostumado a fazer assim. Então, ele se espanta que não pode fazer. Mas isso tem o objetivo de você diminuir o risco, tanto para o paciente como para o próprio profissional. Então, esse que é o grande gargalo. Segundo gargalo que a gente vai ter aí é o tal das 2 pias. Então, por exemplo, se você tem uma OBS que tem uma área, uma sala de esterilização, você pode fazer tudo lá, ou se você tiver 2 pias dentro de cada consultório, você faz a parte da limpeza dentro desse consultório, e daí você faz a parte da embalagem e inspeção visual, a embalagem, lá dentro da sala, e esterilização dentro da sala de esterilização, tá? Isso pode, tá? Pode. Mas aí pode, mas vai depender dessas estruturas. Então, eu não posso falar com certeza que vai poder. Vai depender. E vai depender também se nesses consultórios individualizados que nós estamos conversando, tem uma segunda pia. Se tiver só uma pia de higiene das mãos, não vai poder. Não pode.
porque a pia de higiene das mãos, ela é exclusiva para a higiene das mãos. Por isso que é complicado, dentro do próprio consultório odontológico, você enxaguar esses instrumentos, porque nem sempre você vai ter uma pia para essa finalidade. Você pode transportar ele contaminado, ou que você só passou na gaze, ou só passou num papel para tirar aquele grosso daquele material que ele polimeriza, né? Ou que ele enrijece ali dentro do consultório, e processar, fazer essa, mesmo uma pré-limpeza melhor, vamos dizer assim, dentro da área de esterilização. Mas você tem que ter feito alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser passar esse instrumento num papel e descartar, ou você borrifar um detergente pronto uso, um enzimático pronto uso, ou se você tiver essa segunda pia, fazer esse enxágue. O que não pode é transportar esse material dentro da caixa cheia de água com detergente, porque aí é um risco também. Então, esse transporte ele tem que ser seguro, com uma caixa com lacre e com a sinalização de infectante, né? A identificação. São um monte de detalhes, né? Mas a gente precisa olhar sempre para os gargalos, porque às vezes a pessoa fica irritada com a situação, mas às vezes uma mudança ela é muito bem-vinda, porque ela vai gerar muito mais produtividade, a pessoa nunca pensou nisso. É que às vezes é algo que realmente não presta atenção, né? E quando vem uma legislação, ela é interessante para melhorar, né? Porque é exatamente por isso que ela foi criada. E, geralmente, as mudanças, elas trazem um certo desconforto de início, mas às vezes depois que a pessoa... Nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Às vezes, muitas vezes ela traz uma melhora. No começo vai gerar um certo desconforto, mas vai ficar bom. É isso aí. Quando as instituições de ensino, Liliana, as IES, elas necessitam ter uma área única de processamento que siga esse fluxo em salas separadas, ou é possível ter uma área suja dentro da clínica para os acadêmicos fazerem a limpeza e embalagem e posterior entrega na central de material esterilizado? Ou o embalar deve ser feito dentro da área de esterilização pelas técnicas? Eu te pergunto porque, assim, a maioria das instituições de ensino que a gente conhece tem uma sala onde o aluno lava, empacota e passa para a central de esterilização. Né? E pelo que a gente leu aqui na RDC, tem que ter a área suja separada da área limpa. Então, tem que ter mais uma sala separada? Não necessariamente, né? Então, assim, nas instituições de ensino é obrigatório as duas salas serem separadas. Então, vamos ver como é que eles vão entender se vai realmente precisar ter essa terceira sala ou se vai poder ter dentro dessa sala, que todo mundo chama de expurgo, né? Vai poder ter uma parte dedicada para embalagem. E aí, se for possível isso, ela vai ter que ser separada por uma barreira física, tá? Mas eu não sei se eles vão aceitar separar essa sala ou se vai ser obrigatório que essa terceira sala, vamos dizer, exista. Em alguns lugares, como por exemplo, que eu tenho um contato maior, essa terceira sala foi criada, que é na USP de Bauru, na FOB. Né? Então, antes mesmo da legislação, eles fizeram essa terceira sala porque entenderam que o processo estava equivocado, porque na grande maioria dos lugares que eu já visitei aqui no Brasil, acontece dessa forma. Nos Estados Unidos, e já tem algumas faculdades que estão partindo para esse modelo, como a USP aqui de São Paulo e a o Einstein, tá em processo, tá? Os instrumentos passam a ser de propriedade da universidade, né? Então, tem algumas faculdades que estão partindo para esse modelo, inclusive com as canetas. O que eu acho que vai ser importante, porque daí nada será feito pelo aluno. Todo o processamento será feito pelo corpo clínico da faculdade. Eu acho que é um projeto muito interessante, mas precisa haver uma conscientização bastante grande dos estudantes com relação aos materiais e uma rastreabilidade desses materiais para não haver desvios e não haver quebras, e não é? Então, eu acho que esse é um ponto sensível nessa questão dos instrumentos.
Já existem programas de rastreamento que eu vi na SOBEC do ano passado, super interessantes, que se tiver faltando um instrumento, ele é capaz de dizer qual é o instrumento, porque você alimenta, mas é complexo de início, mas depois que está implantado, pelo peso e pelo tipo de material, do kit que você está entregando, ele sabe exatamente o que está faltando e qual aluno que não entregou. Então, depois que o aluno usar, e se ele entregar faltando alguma coisa, vai soar lá um alarme, né? Vai ter uma possibilidade de você verificar quem foi que não entregou o instrumento, né? Então, acho que é um modelo que é interessante. A gente sabe que não vai mudar do dia para a noite, porque isso tudo tem impacto, né? Mas são modelos para serem estudados. Perfeito, então. Existe alguma prática que você considera assim, que tradicionalmente são realizadas em consultórios e que a partir de agora não são mais permitidas? A utilização de produtos domésticos para processamento de dispositivos médicos. Por exemplo, IP, não por causa da Pseudomonas, que apareceu aí em alguns lotes, infelizmente, mas por conta que ele não é próprio para lavar. Então, tem muitos consultórios odontológicos fazendo parte da limpeza dos materiais, às vezes coloca no ultrassom enzimático, mas acaba com o detergente de uso doméstico, que isso não é recomendado. Utiliza esponjas abrasivas para a limpeza desses instrumentos, que tem dois problemas. Primeiro é a abrasão propriamente dita, soltar os resíduos nos dispositivos, e também a proximidade da esponja com a parte ativa do instrumento, que pode gerar, ter um risco aí de um acidente envolvendo material biológico. Então, ter o conhecimento que esses materiais existem, porque tem uma máxima que eu vou trazer aqui de propaganda, né, que eu acho que é legal, que algumas pessoas vão se lembrar, que tinha do Tostines, né? O Tostines está sempre fresquinho porque vende muito, ou vende muito porque está sempre fresquinho. Então, na indústria, existe essa lógica. Então, se ninguém compra, a indústria não faz. E se a indústria não faz, ninguém compra. Então, é importante que a gente tenha uma legislação para que a indústria ofereça isso para os cirurgiões dentistas e eles encontrem para comprar. Então, alguns desses dispositivos, desses produtos para a área de esterilização, só são vendidos na área médica. Os dentistas não encontram isso em dentais, né? Então, tem que ter essa quebra aí para que os dentistas passem a encontrar. E aí eles vão ver que esses produtos são muito melhores e que eles vão ter um resultado muito melhor. E tem certas coisas que de início vão dar trabalho, e especialmente de pensar no assunto, como essa questão de você começar a limpeza na própria área clínica. Então, a própria auxiliar, que muitas vezes é ela que vai fazer a limpeza desses dispositivos depois, se ela pensar nela mesmo, mais tarde, ela vai começar a limpar e vai ver que ela não vai precisar de uma faca, que ela não vai se arriscar a um acidente envolvendo material biológico. Então, precisa todo mundo estudar mais sobre o assunto, que eu acho que isso é uma coisa que falta. A maioria dos profissionais cirurgiões dentistas não tem um conhecimento profundo na área de esterilização, e isso vai precisar mudar, porque ele vai precisar dominar isso para, inclusive, fazer aquela parte de gerenciamento de qualidade dos POPs. Ele precisa conhecer para poder verificar e para poder realmente se certificar que está sendo feito da maneira correta. Certo. Quanto à limpeza de materiais canulados, Liliana, e instrumentos complexos, o que muda na prática? É assim, existem canulados e canulados, né? Então, por exemplo, existem canulados que são mais difíceis de você limpar. Por exemplo, uma cânula de lipoaspiração. Ela é muito difícil de limpar. Então, esse é um tipo de um dispositivo médico que requer realmente um tratamento muito fora daquilo que é o convencional que é realizado. Existem complexos, que são complexos, mas que você consegue uma limpeza
um pouco diferente, como as canetas de alta rotação, que existem máquinas que você pode utilizar, existem protocolos que você pode utilizar e que dão certo mesmo com autoclaves gravitacionais, mas tudo isso precisa validar. E no meu entendimento, isso é a Liliana, tá? Isso não tem que estar colocado para o usuário. Então, as fábricas vão ter que conversar, tem que sentar na mesa e explicar e definir melhor, instituir protocolos e validar os protocolos de limpeza e de esterilização desses dispositivos médicos. Então, está no momento da gente conversar e da gente arredondar essas arestas para facilitar para o usuário e, principalmente, para trazer maior segurança para o paciente. Então, são coisas para serem conversadas. Inclusive, esse foi uma das grandes contribuições, porque não ficou escrito que as peças de mão precisam ser esterilizadas, mas elas precisam, porque elas são, na realidade, dispositivos médicos que elas são críticas do ponto de vista que elas estão conectadas a outros que são críticos e que, em algum momento, elas podem estar expostas ao contato com tecidos subjacentes. Então, elas precisam ser esterilizadas para cada paciente. Não ficou escrito, mas ficou implícito. Então, isso eu acho que é o que tem o maior impacto financeiro, mas é mais uma questão de planejamento e, é claro, de mudança de paradigma, porque, não sei você, né? Mas eu não quero ser atendida com uma alta rotação ou com outra peça de mão que não tenha sido esterilizada. As minhas, com certeza, são, porque eu conheço os dentistas, está tudo lá esterilizado. Então, eu acho que o dentista ele precisa se colocar na cadeira do paciente, né? E planejar situações de modo que isso seja possível, mesmo com um número que não é ideal, vamos dizer, de instrumentos. Então, você pode... como é que a gente pode fazer isso? Com protocolos. Então, você alterna procedimentos que, por exemplo, um primeiro diagnóstico, que você não vai usar uma caneta de alta rotação, você alterna com aquele que vai precisar para você conseguir realmente ter canetas esterilizadas para cada paciente. Senão fica aquela escolha de Sofia. Quem é que eu vou atender com a caneta esterilizada, né? E planejar para você ter instrumentos e todos os dispositivos médicos estéreis para todo mundo utilizar. Porque é necessário, né? E acho que a gente tem que ter esse entendimento. Perfeito. A exigência de rastreabilidade dos materiais pode gerar preocupação entre os profissionais, né, Liliana? Como implementar isso de uma forma prática? Vamos dizer, esse é um ponto que está na legislação, mas não vai ser o primeiro que vai ser exigido. Então, vai ter um tempo maior para as pessoas aprenderem a rastreabilidade. Então, no meu entendimento, tá? Isso está dentro das exigências, mas e isso vai estar presente, vai ficar mais claro para as pessoas, quando tiver o ROI. O que é o ROI? É um outro documento que está sendo elaborado pela Anvisa, que chama Roteiro Objetivo de Inspeção. E isso serve para o vigilante sanitário e vai servir também para os profissionais do setor regulado, que são cirurgiões dentistas, todo mundo que está envolvido nessa questão, para entender qual é o olhar da vigilância sanitária em termos de risco. Porque esses critérios, eles vão ter um peso que você vai somar e você vai ver que é a avaliação, que de uma certa forma também é subjetiva, mas o ROI, ele tem essa finalidade de dar maior objetividade à inspeção dos serviços odontológicos. Então, ele vai mostrar também para o setor regulado como é que essa inspeção vai ser realizada, né? Então, isso eu acho que vai ajudar, né? Então, a rastreabilidade é um dos pontos, mas tem um aprendizado anterior até chegar na rastreabilidade. Que seja, como é que eu vou anotar isso? Quais as etiquetas que eu vou usar? Meu prontuário é digital, meu prontuário ele é de papel. Eu vou anotar ou eu vou afixar? Então, tudo isso tem que acontecer antes
de eu aprender a fazer a rastreabilidade? A determinar o lote, por exemplo. Então, não adianta você querer fazer a rastreabilidade sem saber fazer o lote, né? Então, vai depender desse aprendizado. Então, vamos começar Temos um caminho pelo degrau das informações, das etiquetas e tal. Mas vai acontecer. Ainda sobre o rastreamento, um questionamento que veio para mim é se é necessário ter rastreamento de todos os pacotes de esterilização e anotados no prontuário do paciente o material e lote que foi usado no atendimento, ou somente os controles internos da central de esterilização com livro-ata dos ciclos do dia e controles da esterilização. A ideia é que o lote esteja anotado no prontuário do paciente. É isso que vai dar rastreabilidade, tá? Porque vamos supor que você é... Isso também, gente, vai dar uma tranquilidade para o profissional. Por quê? Vamos supor, numa situação horrorosa, que você está sendo processado por um paciente que diz que teve uma infecção por conta do instrumental que não foi bem esterilizado, que ele pegou hepatite C no seu consultório. Isso já aconteceu e o profissional ele foi condenado a pagar para o paciente, tá? Isso tem caso aqui em São Paulo. O cirurgião dentista, assim como o médico, eles são uma profissão de meio e não são uma profissão de fim. Então, você não pode garantir um resultado, mas você tem que comprovar perante a justiça que você fez de tudo para o melhor resultado. Aí inverte o ônus da prova. Então, vamos supor que ele está processando você não tem que provar que não foi lá que ele pegou a hepatite C, mas você tem que comprovar que você fez tudo que estava no seu alcance de acordo com as melhores práticas para evitar que isso aconteça. Nesse caso, quais que são as melhores práticas? Você ter a rastreabilidade, você ter o controle da sua autoclave, você ter o POP do seu processamento de dispositivos médicos, que você tenha a sua equipe treinada, que você tem toda essa documentação. Se você não tem nada, você vai perder. Então, eu estou dando um exemplo. Eu acho que, no meu entendimento, você ter a rastreabilidade não é só para o caso de você ser processado, mas é para você realmente ter um controle que, se de repente acontece algum problema, você ter como recuperar aqueles pacotes naquele ciclo que teve algum problema. Porque, às vezes, já foi para o mundo. Então, você tem como recolher aqueles pacotes daquele ciclo que tiveram algum problema, né? Então, essa é uma garantia cada vez maior. Eu entendo que, num primeiro momento, é uma agonia, porque tem um monte de coisa que está sendo realizada que não era realizada antes. Foi a mesma coisa que aconteceu quando os consultórios, quando os cirurgiões dentistas começaram a usar luva. Meu pai ficou absolutamente desesperado. Eu não sinto nada com essas luvas que estão aqui. A partir do momento que você acostuma, ninguém mais consegue colocar a mão na boca de ninguém sem luva. Fica uma coisa esquisita, parece que você está sem roupa. É ou não é? Então, a mesma coisa, quando começou, os pacientes ficavam incomodados porque achavam que o dentista tinha nojo dele. Olha que coisa maluca. Só que, a partir de depois que houve essa mudança de paradigma, né, o entendimento da necessidade de tudo isso, hoje a gente fala, é ridículo falar isso, mas foi o que aconteceu. Então, a pessoa ficava achando que tem alguma coisa errada, ele não está achando que eu estou doente aqui. Foi exatamente nesse momento em que tinha esse medo, esse pavor do HIV, né? Então, a pessoa já está achando que eu estou com HIV, já está pondo luva aqui. Não é que houve uma mudança, né, com relação aos protocolos. Perfeito. Quanto ao monitoramento dos ciclos de esterilização, passa agora a exigir alguns registros mais detalhados. Como que isso pode ser organizado sem tornar o processo excessivamente burocrático? Se você tiver um sistema, e esse sistema só vai funcionar se ele for padronizado e for fácil de fazer. Porque se for difícil, ninguém vai fazer.
Então, a gente fez lá com a Cristófoli um sistema que é fácil da pessoa anotar, né? E agora, essa exigência, ela já existia, que as pessoas não faziam, não estava numa legislação. As melhores práticas já davam conta disso. E, evidentemente, sistemas mais modernos, você vai, por exemplo, tem uma autoclave da Cristófoli que ela chama Connect, que ela conecta com o Wi-Fi e traz essas informações de uma forma mais fácil. Então, essas mudanças da própria tecnologia vai se adaptando para ajudar os cirurgiões dentistas a incorporarem essa tecnologia para facilitar o trabalho. A mesma coisa com relação às informações. Já existem etiquetadoras. Nesse momento, elas custam caro, mas quanto mais gente compra, mais barato fica. Foi o que aconteceu com as incubadoras de indicador biológico. Há 25 anos atrás, quando eu comecei com a Cristófoli, das aulas de de esterilização, de biossegurança, não existiam incubadoras. As que existiam só eram emprestadas por comodato diante de uma quantidade imensa de indicadores biológicos, que era o que o hospital usava. A partir do momento que a gente conseguiu trazer isso para uma incubadora pequena, com indicadores biológicos vendidos em pacotes menores, isso tornou possível para o cirurgião dentista fazer o monitoramento biológico. Agora, tem gente que até hoje não fazia monitoramento biológico. Então, para essas pessoas, as mudanças vão ser mais importantes, porque elas estão mais desatualizadas. Então, quanto mais atualizado estiver a clínica, o consultório odontológico, menos adaptações a pessoa vai ter. E a maneira da pessoa se adaptar melhor é estudar. Então, existem cursos, eu mesma tenho cursos online, tem cursos que estão sendo realizados por várias empresas e professores, online, presencial. Colocar a equipe para estudar, para que você tenha essa adaptação de uma maneira mais suave e com gente que já estudou mais e já colocou isso de uma maneira mais prática, para que o dentista não perca tempo. Eu sou de uma família de dentistas, então eu sei como é diferente de um hospital. No hospital, você tem uma enfermeira que é responsável pela central de materiais. O médico nem chega perto da central, porque tem uma pessoa responsável para isso. No consultório odontológico, quem é o responsável pela central de materiais? É o dentista. Quem é responsável pelos orçamentos? É o dentista. Quem é o responsável pelas compras? É o cirurgião dentista. Tudo é ele que faz. Então, quando você está sozinho no seu consultório odontológico, tudo recai sobre a sua pessoa. Por isso que tem mais cirurgiões dentistas trabalhando em comunidade, vamos chamar assim, né? Com esses coworkings, com esses consultórios que estão sendo compartilhados, para que você tenha pessoas que são responsáveis por determinadas atividades, como, por exemplo, as compras, como, por exemplo, a administração, né? Então, fica mais fácil você conseguir dividir o valor desses salários, vamos chamar assim, nos quais você está delegando certas responsabilidades, na verdade você está compartilhando essa responsabilidade, que você nunca vai delegar completamente, porque você vai ser sempre o responsável por aqueles procedimentos. Então, você tem que entender, pelo menos até um certo nível, para que você verifique se isso está sendo feito da maneira correta, porque no final do dia, o cirurgião dentista, ele é o responsável técnico, e se alguma coisa acontecer, é ele que vai responder. Perfeito. Quanto à validade da esterilidade dos pacotes processados, a RDC fala em prazo de estabelecimentos que não tenham os próprios métodos de validação científica, seriam 6 meses, né? Então, esses 6 meses que são indicados, eles servem para todos os instrumentos ou tem alguma ressalva quanto a esse prazo? Tudo. O que é importante? Que o material tenha saído seco da autoclave, que o pacote que você está usando para embalar tem uma validade maior do que 6 meses. Porque se for menor, vale a validade da embalagem que você está embalando. Deu para entender? Então, por exemplo, você comprou um papel grau cirúrgico na liquidação, que vence depois de amanhã, a validade é depois de amanhã. Não é 6 meses. Tá? Então, isso precisa ficar claro. E outra coisa, na hora da utilização, o pacote tem que permanecer limpo, seco
e íntegro. Porque se você pode ter esterilizado hoje. Se você for usar e o pacote estiver danificado, furado, rasgado ou sujo, ele está inutilizado para você atender o seu paciente. Isso parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Tanto que precisou dizer que não pode reutilizar papel grau cirúrgico. Né? Perfeito. A RDC estipula também a formação de um núcleo de segurança do paciente para serviços com mais de 2 consultórios. Qual o objetivo principal deste núcleo e como os serviços odontológicos podem organizar essa documentação? Seria através de POPs? É uma das maneiras. Você tem a ideia da formação desse núcleo é você evitar os que a gente chama de never events. São eventos que eles nunca devem acontecer. E eles acontecem. Por exemplo, extração de um dente na posição errada. Você acha que não acontece? Acontece com uma certa frequência. Então, a instituição desse núcleo é para constituir esses protocolos e para ter uma conscientização, de novo, parece ridículo falar, mas que a segurança do paciente, ela é importante e existem certos requisitos. Desculpem pelo barulho, mas eu estou próxima aqui a uma rua e eu não estou no meu estúdio, que ele não sei se está dando para ouvir a ambulância aí ou a polícia. Não está atrapalhando. Então, de novo, a instituição do núcleo de segurança do paciente é para estabelecer quais são as coisas que devem ser feitas dentro do consultório odontológico, que já estão estabelecidas, para verificar se elas estão acontecendo e se por acaso acontecer um evento adverso, que ele seja notificado. Qual é a finalidade de notificar um evento adverso? É você evitar que esse evento adverso aconteça de novo. Então, por exemplo, e isso não vai ser... O estabelecimento se identifica para notificar, mas ele não recebe nenhum tipo de sanção. Ele não vai alguém lá, você extraiu um dente no lugar errado, aqui agora a gente veio aqui te prender. Nada disso vai acontecer. A ideia é ter um banco de dados para saber quais são os eventos adversos mais importantes para que ações educacionais em todos os meios sejam realizadas para evitar que esses eventos aconteçam. A gente está vendo, teve essa semana um triste caso da moça Maria Eduarda que foi saltar, não sei se você chegou a ver, o Robbie Jump, e que a moça morreu. Então, é uma atividade de alto risco e que eu não estou aqui querendo julgar, mas eu estou olhando o acidente que aconteceu e que nunca deveria ter acontecido, porque foi uma falta de protocolo. Porque quando você vai num avião, tem um checklist que a tripulação faz, e tem aquilo que a gente chama de redundâncias. A redundância, ela acontece em indústrias de alto risco, justamente que se falhar um, você tem um outro. Então, esse checklist, você não pode contar que o amigo fez. Se tem uma redundância, é porque todo mundo tem que conferir aquele item, porque senão acontece exatamente um fica achando que o outro amarrou a corda, ninguém amarrou a corda, e a moça foi lançada sem nenhuma corda no precipício. Então, são essas coisas que elas devem ser evitadas. Isso não é uma fatalidade. Ele é um erro evitável, que não podia ter acontecido. É um never event. Né? Então, a gente... Exatamente. Na odontologia foram estipulados os never events, que são diferentes de eventos que acontecem num hospital, por exemplo, porque são particulares da odontologia. Ninguém num hospital vai tirar um dente errado, porque eles não tiram dentes. Então, precisou ter algumas inclusões que foram feitas e avaliadas junto com outros núcleos de segurança do paciente internacionais que já têm a odontologia contemplada nesses núcleos. Né? Então, a finalidade é proteger o paciente e proteger o profissional. Porque na medida que você impede que esses acidentes aconteçam, acidentes, vamos chamar assim, né? Aconteçam, que esses eventos aconteçam, você também está protegendo o profissional que evitou de passar por aquela situação.
porque aquela situação aconteceu com o outro, então a gente está prevendo que essa situação não aconteça novamente. Então, é uma proteção para todo mundo, né? Então, é desse ponto de vista que a gente tem que encarar, e não como mais uma coisa para fazer. Porque são coisas que... que são muitas coisas que vai ter que fazer. Então, a gente vai ter que eu costumo falar, né? A gente vai ter que comer um pedacinho do elefante todo dia para depois a gente conseguir fazer tudo. Então, não adianta você querer achar que você vai sentar e você vai ter pronto todos os documentos necessários para aquela questão da gestão da qualidade. Então, você vai se dedicar uma parte do seu tempo, do seu dia, para você tratar. E você vai fazendo passo por passo, passo por passo, passo por passo, até que chega no final de um determinado tempo. E é importante você ter esse planejamento, até para você mostrar, eventualmente, para a Vigilância Sanitária em dezembro, que se você ainda não acabou, você está com aquilo planejado e você já está se movimentando em relação àquele objetivo. Porque é aquela história que a gente conhece. Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Se fica sentado, nunca você vai chegar em lugar nenhum, você vai continuar sentado, né? É uma mudança de mentalidade, né? É uma mudança de cultura, né? E isso não acontece do dia para a noite. E a nossa grande esperança são os professores, porque são eles que estão preparando as novas gerações. A gente entende que essa mudança de qualidade, ela leva um tempo para acontecer de fato, para ela ser incorporada. É como aconteceu, por exemplo, para a gente começar a usar o cinto de segurança. Você precisa demonstrar que é mais seguro usar cinto de segurança do que não usar, que você precisa utilizar em todos os momentos. Eu até vou contar uma história aqui, se você me permitir, que eu sempre fui uma pessoa ligada na segurança, né? E antes de eu começar a dar aula de biossegurança, meus filhos já andavam nas cadeirinhas, né? Isso há muito tempo atrás, a minha mais nova está com 31, então já tem tempo, muito antes dessa regulamentação. E um belo dia, minha mãe morava a 3 quadras da minha casa. A minha filha, que na época tinha 5 anos, falou assim: mãe, eu vou com você. Eu queria contar uma novidade para ela. E eu deixei ela entrar no banco da frente. Como eu sempre fazia, ela tinha que ir sentada, com o banco, com o cinto de segurança na cadeirinha. Eu deixei ela entrar no banco da frente. E eu tinha uma Quantum, não sei se você vai saber, você é muito nova, talvez você nem conheça o carro. Mas era um carro grandão que tinha uma porta pesada. E ela era magrinha, e aí ela puxou a porta, e naquela época os carros não tinham aviso de porta aberta. E a porta não fechou completamente. Ela ficou mal fechada. Na primeira curva que eu fiz com o carro, a porta abriu. Com a graça de Deus, eu consegui brecar e, ao mesmo tempo, segurar com o braço o corpinho dela que estava no banco da frente. Eu podia ter matado minha filha. Eu estava a 3 quadras de casa. É nessa hora que, muitas vezes, acontece um acidente fatal, porque você está com aquela segurança de que você está próximo de casa, como se um acidente não pudesse acontecer. E acontece. Às vezes a pessoa sobe na moto só para dar uma olhada, cai da moto sem o capacete, bate com a cabeça na guia e morre porque estava sem capacete e não estava nem andando. Eu conheço o caso que aconteceu. É raro, mas a biossegurança não é uma coisa para você fazer de vez em quando. É para você fazer sempre, porque existe o risco. E a gente tem que entender isso e não assumir esses eventuais. Nunca aconteceu um acidente no meu consultório. Nunca ninguém pegou uma doença contagiosa no meu consultório. Você não sabe, porque muitas vezes não dá para saber. Então, são coisas que às vezes demora. Hoje eu não saio de casa, mesmo porque o carro não deixa, né? Nem na garagem sem o cinto de segurança. O meu carro não dá nem ré se eu não puser o cinto de segurança. Não vai. Ele não solta o freio de mão, né? Então, a mudança, e você também toma multa. Então, são coisas que elas precisam estar juntas. Meu filho tomou uma multa e perdeu a carta, porque ele estava no período probatório. Ele colocou 4 pessoas no banco de trás, as pessoas não estavam de cinto de segurança. Então, toma a multa, você se conscientiza mais do risco, né? Os carros não permitem você andar porque eles começam a soltar barulho. Então, para tudo isso acontecer, leva um tempo
para você incorporar a tecnologia e incorporar essa cultura de segurança, e às vezes isso demora uma geração para acontecer. Eu espero que não demore tudo isso, mas leva um tempo, né, para que as pessoas se conscientizem e que a cultura ela acontece mesmo quando não tem ninguém vendo. É o que a gente chama. Então, você lava a mão, mesmo quando não tem ninguém olhando se você lavou ou não lavou a mão. Aquilo já está incorporado em você. Não precisa ter ninguém te espionando ou verificando aquilo que você está fazendo. Você já faz aquilo automaticamente, né? Eu me alonguei aqui, mas eu me empolguei. Mas o caminho é por aí mesmo, né? Depende da gente, eu digo eu como professora, né? De nós ensinarmos o certo e cobrarmos o certo e esperarmos, né? Que eles saiam com essa mentalidade já diferente, né? Porque a partir do momento que se tem uma regulamentação dessas, a gente consegue também ensinar de uma maneira diferente. Os novos profissionais já vêm com a mentalidade já formada, né? Não Exatamente. É como no caso de quando tiveram que aprender a usar luva, né? Já Exatamente. sai sabendo que precisa, né? É isso aí. E para encerrar os questionamentos que eu tinha aqui sobre o gerenciamento de tecnologias, Eliana, os serviços eles precisarão montar algum tipo de documento sobre isso, sobre gerenciamento de tecnologias? Exato. Esses documentos, às vezes, eles parecem muito complexos quando você olha do jeito que está escrito. Mas muitas vezes são coisas que você só vai ter que fazer uma lista e colocar qual que é o equipamento, qual que é o lote, que isso, inclusive, a indústria está com essa demanda de proporcionar a rastreabilidade dos equipamentos. Então, isso não está caindo só sobre o cirurgião dentista, né? Mas está caindo também sobre a indústria, e isso é importante, porque, por exemplo, se tiver um evento adverso relacionado a um equipamento, você tem que ter a rastreabilidade para você recolher aqueles equipamentos, ou para você avisar, como a gente tem com carro, com recall de freio, de airbag, como acontece, né, com a indústria automobilística. Então, a Cristelfli, por exemplo, foi pioneira nisso. Com a rastreabilidade, há muitos e muitos anos, a gente tem esse controle de onde estão os equipamentos, porque você tem que cadastrar o seu equipamento, justamente para que, se aconteça alguma coisa, a gente saber onde está e avisar que uma peça eventualmente precise ser trocada, né? Então, é uma segurança para a pessoa que está comprando o equipamento. Então, esse gerenciamento das tecnologias, ela é importante para você, inclusive, se planejar. Porque tem equipamentos que você precisa fazer manutenção preventiva, tem equipamentos que você precisa trocar determinadas peças. Então, você tem um inventário. Eu tenho certeza que a grande maioria dos consultórios odontológicos não tem um inventário de todos os equipamentos que tem ali. E qual que é o fabricante, qual que é a assistência técnica. Então, esses documentos que de início podem parecer chatos, eles vão ajudar os consultórios odontológicos a organizar as tecnologias que estão implantadas ali dentro. E não só equipamentos, mas com relação a software também, né? Então, isso vai ajudar a essa organização. E muitas vezes também a jogar fora aquilo que não presta. E isso é muito importante. As pessoas têm mania de, não, vai que um dia eu preciso usar isso aqui, né? Então, ficar guardando equipamento que está fora de uso, às vezes que está quebrado, que às vezes não tem mais peça, né? Então, esse inventário vai ajudar a gerenciar essas tecnologias. Perfeito, então. Conseguimos responder o que eu tinha levantado de questionamentos, porque uma pergunta foi respondendo a outra e eu já fui dando um check aqui. Então, agora eu vou abrir para a parte das perguntas aqui dos nossos participantes, né? Tem bastante coisa aqui, tá? Tem bastante coisa aqui. Não sei se tem alguma pergunta que tu já visse aqui no separei chat. algumas aqui, doutor. Oi? Ótimo, doutor. Se quiseres já passar. E vou... Tá cortando um pouquinho a sua voz. Quer responder todas? Oi? Deixa eu... aqui. Se você puder colocar no chat, a sua voz está cortando um pouquinho. Em relação às perguntas que você me mandou, teve alguma coisa que eu acho que talvez tenha escapado do teu radar, que você perguntou na lista que você me fez. Com relação à parte de radiologia, uma das coisas que ficou mais
que ficou contemplada e que não está em nenhum outro lugar praticamente, são os raios-x portáteis, né? Então, esses eu acho que foi a grande preocupação da RDC 1002 para dar segurança não só para o paciente, mas também para o profissional de que esse equipamento tenha realmente uma comprovação do espaço que ele precisa ter, da distância que ele precisa ter, se ele se precisa ter um tripé, se ele precisa de um disparador. Então, vai precisar realmente ou um laudo de segurança desse raio-x portátil, ou feito um laudo por uma empresa especializada para dar essa segurança em relação à utilização, né? Então, acho que esse foi um ponto interessante aí. E fica valendo, evidentemente, as legislações relacionadas a procedimentos radiológicos, que é a 611, né? Doutora, está melhor agora? Está melhor. Tá. Posso ler algumas perguntas aqui que o pessoal foi fazendo? Claro. Tá, vou colocar aqui, qualquer coisa me avisa. Aqui, por exemplo, a esterilização química com ácido paracético ainda é liberada para materiais semicríticos? São duas coisas diferentes, então vamos lá. Todo material que é semicrítico e que é resistente ao calor, ele deve ser esterilizado por esse meio, ou seja, autoclavado. Todo material semicrítico que tem a possibilidade de virar crítico, ele deve ser esterilizado em autoclave. Vou fazer assim com aspas. A utilização do ácido peracético no Brasil, você não considera esterilização a imersão num agente, mesmo que ele tenha um poder de esterilização. Isso é considerado desinfecção de alto nível, que está previsto para instrumentos semicríticos, mas ela é complicada de ser realizada, especialmente no que tange a nova legislação, que para você realizar a desinfecção de alto nível por imersão, você teria que ter uma sala separada. Não sei se vocês chegaram a observar isso, tá? Então, é realmente uma última opção, porque o material que ele sofre uma desinfecção de alto nível por imersão, você tem que enxaguar com uma água destilada estéril e secar com um tecido, não tecido, ou com alguma coisa, uma compressa, algo assim, que também seja estéril, né? Então, complica muito para você fazer essa desinfecção de alto nível por imersão. Então, é realmente uma última escolha, né? Tem algumas situações que a gente entende que são complexas, como alguns materiais, dispositivos médicos, que eles são termosensíveis. Então, a minha sugestão é você não fazer essa esterilização no consultório. Você pode fazer esse tipo de esterilização fora, num terceirizado. E, sempre que possível, você substituir esse termolábio por um termorresistente. São muito poucas as situações que você tem uma impossibilidade de esterilização, por exemplo, por óxido de etileno, tá? Doutora, uma aqui bem interessante. No caso de dentistas que atendem vários consultórios e que levam seu material, como controlar a esterilização dos materiais esterilizados quando levados de um consultório para outro? Não pode. Então, não é permitido. Eu tava eu achei interessante porque eu mesmo tinha lhe questionado, né? Se você poderia levar. O que tem se exigido em alguns locais é que, por exemplo, se você levar o material esterilizado, tem que ter o indicador químico dentro do pacote e o consultório que você atende tem que ter o controle desse indicador. Não Mas pode. o correto vai ser não é o correto. Esterilizado no próprio local de atendimento, né? Aí eu vou ser dura. Aí Sim. Você não pode. Eu vou explicar por quê. O correto é estar no próprio local, né? É o legal. Por quê? Porque lembra que o responsável técnico, ele vai ter que assinar os POPs, todo o processamento do dispositivo médico. E o profissional que presta o serviço também vai ter que assinar. Logo, todo esse processo, ele é feito dentro desse ambiente.
Quando você só pode utilizar um material que não foi esterilizado dentro do teu consultório, quando ele é realmente terceirizado por uma empresa que esteriliza o material, porque ele vai ter um alvará e vai ter o transporte validado para isso. O que acontece muitas vezes? Não vou nem falar de um profissional que atende em vários consultórios. Por exemplo, vem um camarada do Piauí para fazer um curso em Porto Alegre ou em Chapecó, tá? Para fazer uma coisa local. Vai fazer um curso de pós-graduação em Chapecó e traz o material esterilizado do Piauí. Ele vem até Florianópolis de avião e vem de carro até Chapecó com material dentro do papel grosso cirúrgico, chacoalhando dentro da mala. Então, é um material que ele não vai ter um cuidado maior com relação ao transporte. E você não vai ter o processo. Eu estou fazendo um exagero, tá, gente? Mas é aqui para a gente pensar junto. O porquê dessa exigência. E você não vai ter, como responsável técnico, saber como foi que foi processado esse material lá na origem. Porque a esterilização, ela não é só a viragem do indicador químico de processo no pacote. Isso é só um indicativo. O coração da esterilização é a limpeza. Se você não tiver um processo correto de limpeza, de todo o cuidado em todos os passos, você vai estar quebrando um dos elos que fazem parte desse processamento, né? Então, é uma prática que é comum, mas não é porque é comum que ela é correta. Eu sei que é desagradável, que vai ter... E isso acontecia com hospitais. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas os médicos, eles traziam o seu material debaixo do braço, literalmente, né? Esterilizado para ser utilizado, como acontece com todos os médicos. Os médicos operam em vários hospitais e tem aqueles instrumentos, inclusive equipamentos que eles utilizam, que são de altíssimo custo e que são de propriedade do médico e que eles levam de um hospital para outro. Mas chega lá, ele pode até levar ele esterilizado. A enfermeira vai pegar e vai reprocessar e vai esterilizar. Essa que é a regra que está chegando para a odontologia. É um desconforto? Certamente. Daí vai precisar ter uma conversa melhor entre os prestadores de serviços e os consultórios que realizam ou que recebem esses profissionais para esses procedimentos que não são regularmente utilizados nesses consultórios odontológicos. É um desconforto, mas vai ter que ajeitar. Mais uma aqui, doutora, sobre o álcool 70 para desinfecção de superfície. Está mesmo em desuso. É possível usar? Até é, mas é tão complexo. Uma das coisas que o cirurgião dentista tem que pensar são duas coisas que o cirurgião dentista não aprende geralmente na faculdade. Biossegurança com profundidade e ou praticamente nada, eu conheço faculdades que já estão fazendo isso, que é aprender a calcular custo e a gerenciamento administrativo dos consultórios. Então, o que é a coisa mais cara que tem do consultório, sem contar com a saúde? O que é? É o tempo. Porque o tempo você não consegue se multiplicar. O que você faz para multiplicar o seu tempo enquanto cirurgião dentista? Você delega funções, que daí você vai ter pessoas que ganham menos que você e que vão fazer coisas que você não está fazendo. Então, é muito melhor você trabalhar com auxiliar odontológico do que você fazer tudo sozinho. Você faz tudo sozinho quando você está começando e você ainda não consegue ter número suficiente de pacientes para executar, para você conseguir pagar uma secretária que vai marcar para você, que vai ter um profissional que vai fazer a esterilização dos seus dispositivos, né? Isso eu estou falando em geral, tá? Porque tem outras formas de organização. Mas tudo aquilo que você tem que vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro. E a mesma coisa com a tua auxiliar. É muito mais interessante você ter, vou chutar aqui, tá? Uma lavadora ultrassônica que vai diminuir o tempo que a tua auxiliar está ela mesma lavando instrumental, do que você ter duas auxiliares para lavar manualmente esse material.
A mesma coisa com o secador de instrumentos. É lógico que isso vai depender do quanto que você paga, do quanto que você ganha e do número de pacientes que você tem. A mesma coisa com relação ao álcool 70. O álcool 70 ele é possível de utilizar, mas ele gasta um tempo enorme, porque você tem que lavar com água, com detergente, sabão, enxugar, secar, e para depois você passar o álcool 70 ali, que vai ter que ficar, você vai ter que fazer aquelas 3 fricções, porque o álcool 70 ele é tempo dependente. Todo desinfetante depende de um tempo de contato com o agente desinfetante. E o álcool 70, ele evapora muito rápido. Então, tem essa coisa de você fazer 3 fricções, que é para dar tempo do desinfetante ficar em contato com a superfície a ser desinfetada. Então, demora um tempo. Então, por isso que ele está sendo contraindicado. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não fazem da maneira correta. Tá? Doutora, sobre os POPs, tem na internet à disposição dezenas de POPs para consultório, desde recepção do paciente até a conduta com o paciente e várias outras situações. Tem uma lista daqueles POPs que seriam obrigatórios ou não? Mais ou menos. Na RDC tem essa série de documentos das boas práticas de funcionamento do consultório odontológico, do serviço odontológico, que é essa série de documentos que a pessoa vai ter. Os POPs vão ser padronizados para todo mundo? Não, porque, por exemplo, você pode ter um procedimento técnico que a doutora Paola não tem. Então, não adianta você... E também não adianta você copiar e colar do amiguinho. Existem os POPs prontos, eu inclusive tenho um curso de como fazer o POP com alguns templates para as pessoas utilizarem, mas e você pode ter na internet um monte de POP de graça pronto para você fazer, para você. O que é importante? Não é o template, é você adaptar o template para a tua realidade e colocar o que você faz de verdade. É o POP do teu estabelecimento refletir o trabalho real. Existe uma orientação no caderno 13, que é da própria Vigilância Sanitária da Anvisa, como você faz um POP. É uma orientação, não é uma obrigação de ser exatamente daquele jeito. O que precisa é você dar o POP para uma pessoa que acabou de chegar, evidentemente ela tem que ser uma pessoa que saiba fazer aquilo, e executar e ter o mesmo resultado do que a pessoa anterior. Então, ele tem que estar bem escrito, refletir o trabalho real e você ter as coisas que estão descritas, que estão feitas ali. Porque isso é o que vai dar a padronização de um serviço de saúde. É igual o que a gente fala para comida, por exemplo. Você vai, sei lá, pega um Big Mac. Qual que é o POP do Big Mac? O que tem lá dentro? 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles no pão com gergelim. É um POP, não é? Muito reduzido, mas todo mundo sabe o que vai ali dentro. Então, lá dentro, mais do que isso, vai ter o hambúrguer, que já é padronizado, que é comprado lá não sei da onde, que tem aquelas gramas. Então, você pode detestar o McDonald's, mas se você vai lá e pede um Big Mac, você sabe o que tem lá dentro. Você sabe que tem um molho especial que tem picles. Se você não gostar de picles, você pede sem picles, senão eles vão pôr picles no seu sanduíche. Então, isso gera uma expectativa, tanto do cliente, como da pessoa que está realizando aquele procedimento. Então, você tem uma expectativa em relação ao que está sendo realizado. Então, essa padronização vai me gerar qualidade dentro daquela proposta. Então, por isso que eu digo que o POP, ele tem que refletir o trabalho real do teu estabelecimento. Então, o McDonald's não pode usar o POP do sei lá, como é que é o nome do outro aí, sei lá, do Burger King, né? Então não pode, ou do Girafas. Então cada um tem que ter o seu POP, cada restaurante tem que ter a sua receita, para que sempre a receita saia igual. E um complemento, a outra pergunta, esse POP ele pode estar digital ou ele tem que ser impresso? Ele pode estar digital, mas você tem que ter uma via impressa assinada por todo mundo do estabelecimento.
de cabo a rabo, de fio a pavio, do general ao soldado raso. Todo mundo que está envolvido nos procedimentos, pelo menos na parte, é lógico que a pessoa que faz serviços gerais não tem obrigação de saber como é que você faz uma resina, mas é ter ciência daqueles procedimentos que estão relacionados com as suas atividades. Então, por isso que na capa do POP você tem, né, desses documentos, não é da capa do POP, nos procedimentos, você tem o nome de cada profissional que está ali no serviço e qual é a atividade que ele desenvolve, né? E dentro do POP, você vai ter quais são as pessoas que são responsáveis para executar aquele POP. Então, as pessoas que executam aquele POP, elas têm que estar cientes de como é que faz, e elas estão assinando que elas não só estão cientes, mas como elas fazem, como está escrito que está dizendo que faz. É chato, né? Ótimo, doutor. Mas é importante. É necessário. E a maioria dos cirurgiões dentistas não frequenta a sala de esterilização, nem sabe como é que está sendo feito. E isso aconteceu nos Estados Unidos, quando foi processado, né? Inclusive ele perdeu a licença, o único caso de hepatite C comprovadamente ligado a um consultório odontológico, que houve a contaminação, houve a infecção e houve a comprovação por biologia molecular dessa infecção dentro de um consultório odontológico. E o que o cirurgião dentista falou? Que os profissionais auxiliares estavam fazendo e ele não sabia que eles estavam fazendo errado. Não é desculpa, porque você é responsável, você pode delegar a função, mas você não delega a responsabilidade, você é sempre corresponsável por aquela pessoa que está fazendo o errado, porque a tua obrigação é checar para ver se a pessoa está fazendo certo. Tanto que agora, por isso que vai ter até a obrigatoriedade do RT substituto, né? Porque em muitas situações o RT não está presente na clínica, então você vai poder ter um segundo RT para substituir, que é o responsável técnico, responsável por tudo que acontece no dia a dia, né? Eu fiz alguns questionamentos aqui para um CRO, né? Eu não vou citar o nome aqui porque a gente não acabou a conversa. Então, a gente tem ainda algumas dúvidas com relação a isso, porque tem o responsável técnico perante o conselho e tem o responsável técnico perante a vigilância sanitária, que geralmente são a mesma pessoa, né? E tem o responsável técnico pela parte radiológica, que às vezes não é o cirurgião dentista, às vezes é um técnico em radiologia que poderá eventualmente ser o responsável técnico por essa parte. Mas, enfim, o que é importante? Tem que ter o responsável. E ele tem que estar ciente das coisas que estão sendo realizadas, né? Então, essa parte eu acho que a gente vai precisar compreender melhor, inclusive entre a vigilância sanitária e o próprio CRO, para fazer essas definições e de encontrar saídas para os problemas que são reais. Assim, eu falo a gente porque eu me coloco no meio, né? A gente não quer parar os serviços, a gente quer facilitar, mas quer dar segurança para os procedimentos. Então, por exemplo, se você tem um consultório odontológico que você é o dono do estabelecimento, mas sexta-feira de tarde você vai para a praia e tem lá os seus colegas que continuam atendendo. Quem é o responsável? Como é que fica essa situação? Porque, às vezes, ele não é teu sócio. Ele é um parceiro que tem um contrato de prestação de serviço. Mas ele não é teu sócio dentro do teu CNPJ da tua clínica. Como é que fica a situação? Você não vai poder ir para a praia? Você não vai poder sair para almoçar enquanto tem alguém atendendo no teu consultório? Como é que fica essa situação? Então, essas situações que acontecem na prática, que a gente precisa lembrar e procurar dar solução, sem tirar o risco, né? Sem comprometer o trabalho, mas sem comprometer a segurança do funcionamento da clínica, né? Então, isso eu acho que precisa... São coisas que fazem parte, as pessoas estão muito ansiosas, porque existem problemas, mas isso faz parte. E a gente vai conversar, e a gente vai sentar,
e procurar resolver e trazer essas coisas da melhor maneira possível. Bom, doutoras, quero então, agora para finalizar, agradecer em nome do Dr. Wilson, que está presente aí na live, tá? Eu procurei nos nomes da live, ele estava aí desde o começo, assistiu toda a live. Agradecer a doutora Paola, que teve a ideia e fez acontecer, né? Se preparou aí com as perguntas. Agradecer a doutora Liliana, que eu sei que é corrido, a vida tá puxada, né? Mas agora, em outubro, vai estar em 3 cidades aqui em Santa Catarina. Vai estar em Blumenau, né? Manhã e tarde. Vai estar depois em Lages e depois em Chapecó. Então, vai praticamente cobrir o estado todo. A gente depois vai divulgar via CRO, então, as datas e os locais que a doutora vai estar presente. Né, agradecer, porque realmente a gente precisa de pessoas que interpretem. Óbvio que tem muitas perguntas ainda aí do pessoal, mas se a gente ficasse aqui 3, 4, 5 horas, talvez não acaba. Não esgota o assunto, até porque a gente sabe que tem coisas para sair. Eu acho que talvez a principal informação foi essa da RDC comentada, que aí sim, quem criou a RDC vai dar várias respostas do que a gente tem dúvidas hoje, e é aquela questão que vai ter um tempo para adequação. A própria vigilância ainda está tentando entender como vai funcionar, então, a princípio, a gente vai ter, a partir do mês de novembro começa a valer, porém, vai ter um tempo de adequação para todos os órgãos, né? CRO, vigilância, o consultório odontológico em si, né? E que na realidade vão surgir coisas que não estavam previstas, porque a realidade muitas vezes ela traz uma novidade que às vezes não estava prevista. E aí vão ter notas técnicas que elas vão complementar, já tem coisas que não saíram na legislação e que tem ciência, a própria Anvisa sabe disso, e que essas coisas vão ser contempladas em outras notas técnicas complementares, inclusive toda a parte de assistência extra-estabelecimento não foi contemplada, que são os portáteis, os móveis, né? E com uma novidade que eu vou estar aí também em Florianópolis em agosto, né? Eu vou estar com o SESC. Opa! Vou estar aí também. Então a gente vai bater um papo aí, ver uma oportunidade. Também vou estar palestrando lá no SESC, então vamos nos achar lá. Lá no Cacupé? Isso, vou estar palestrando lá. Vai se encontrar, então. Então, aproveitar aí o doutor Wilson que está aí, um prazer ter tido todo esse contato com o CRO de Santa Catarina, tenho tido muito contato com vários CROs do Brasil, e estou feliz porque os cirurgiões dentistas estão interessados, e é importante para a saúde de todos nós, né? Então, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e de fazer hoje um evento tão diferente, né? Então, todo mundo que participou, que se inscreveu, vai receber o seu certificado em aproximadamente 30 dias, desde que tenha ficado pelo menos 75% do tempo presente, tá bom? E a gente vai também, a doutora gravou, né? Foi gravado a live. Isso. Depois a gente vai estar disputando no YouTube, tanto da Cristófoli quanto do CRO. Tá ótimo, gente. Foi um prazer mais uma vez. E eu queria agradecer, adorei a doutora Paola, a gente não se conhecia, e foi uma oportunidade incrível de estar aqui com você. Admiro muito o trabalho dos professores, né? Porque, afinal de contas, são eles os grandes responsáveis aí pela formação, né? E pela transformação. Então, parabéns aí a todos e uma ótima semana. Obrigada. Então, obrigada, doutor Rafael, por topar, né, a ideia de fazer a gente fazer essa live para tirar dúvidas, realmente, né? Nós temos ali a comissão de ensino do CRO e começou essa discussão ali dentro, né? E todo mundo estava com muitas dúvidas de consultórios particulares, colegas que trabalham em vigilância sanitária, em UBS, então a gente acabou pensando por que não, né, fazer um momento e tentar elucidar essas nossas dúvidas, e tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu, saem daqui com muita coisa já mais tranquila, né, sabendo como que vai funcionar, enfim, e eu acredito que o principal é ter essa mentalidade de que vem para melhorar, né, de que é algo que é para somar realmente. Então,
agradecer a oportunidade, agradecer a Liliana aí por ter tirado todas as nossas dúvidas, né, pela paciência também em executar esse trabalho, tá? Muito obrigada por tudo aí, doutor, mais uma vez obrigada e boa noite para vocês. Boa noite, e queria só aproveitar a oportunidade para divulgar que nós vamos continuar fazendo essas aulas online gratuitas. Então acompanhem o blog da Cristóforo, que a gente vai ter agora no começo de julho, um que é voltado para o norte do país, mas estão todos convidados, é livre, não tem custo nenhum, é só se inscrever para participar, que vai ter um modelo mais com cara de aula. Hoje foi um bate-papo, foi uma experiência incrível, eu adorei, e espero que a gente tenha mais oportunidades aí de estar juntos. E aí a gente, acho que provavelmente deve se conhecer em outubro, né, quando eu irei a Chapecó, tá bom? Com certeza. Um abraço grande. Tchau, tchau. Boa noite a todos, então. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. abraço. Tchau, tchau.